Boa tarde. Iremos apresentar como o VSM atua em uma empresa de salgados, a Majunib. Os integrantes desse trabalho são Eduardo Galvão, Isabela Mariana e Keren Dias de Lima. Somos estudantes da FATEC Sorocaba do curso de Logística na disciplina PIN 6. A empresa atua no segmento de produção de salgados, onde foi fundada em 2018 na cidade de Sorocaba. Em pouco tempo, consolidou-se como referência no setor e se destacou pela qualidade e excelência de seus produtos. A missão, visão e valores da empresa são: missão, produzir salgados de qualidades com sabores caseiro, promovendo satisfação e confiança aos nossos clientes. Visão, ser referência em salgados na região, reconhecida pela excelência e fidelidade com os clientes. Valores, qualidade, satisfação do cliente, tradição, ética e comprometimento. O VSM é uma ferramenta da família Lean, onde se utiliza de fluxogramas para mapear e analisar todas as etapas de um procedimento, assim sendo possível identificar o fluxo de materiais e informações com o objetivo de eliminar desperdício e trazer uma melhoria operacional. Esse é o VMS do estado atual, onde funciona por 6 processos e tudo começa com as compras ao mercado, que ocorrem 4 vezes ao mês, possuindo atrasos e 2 dias para entrega, a separação dos ingredientes, que leva em torno de 40 minutos. O segundo processo é a mistura dos ingredientes em torno de 50 minutos. Terceira etapa, modelar e rechear, que leva em torno de 1 hora. A quarta etapa, fritar, que leva em torno de 4 horas. Após essa fritura vem o resfriamento dos salgados, que leva em torno de 4 horas. O processo de empalar, após o produto estiver tudo feito, em torno de 1 hora. E após todo esse processo é entregue para o nosso cliente final, onde o tempo de produção levou em torno de 2 dias a 80 minutos e todo o tempo de processamento em torno de 10 horas e 30 minutos. Meu nome é Eduardo e eu vou fazer a outra parte do trabalho. Eu vou apresentar para vocês as oportunidades de melhoria no nosso mapa de VSM. Com base no mapeamento de fluxo de valor, identificamos então os maiores gargalos no processo produtivo da empresa de salgado Majunib, onde estão concentrados nas etapas de resfriamento, na fritura, na modelagem dos salgados e ocasionando então o acúmulo do produto em espera, desperdício de tempo e baixa produtividade. Como oportunidade de melhoria, será implementado o sistema FIFO na linha de produção, onde o primeiro salgado que entra também é o primeiro salgado que sai, garantindo assim a qualidade do produto para o mercado. Na próxima etapa do processo, nós optamos pela compra de uma geladeira industrial para fazer a produção de salgados. Por que nós decidimos pela compra? Por maior capacidade para armazenar ingredientes e produtos. A temperatura, no caso, ela vai ser mais estável, mesmo com o uso intenso. Maior durabilidade e resistência ao uso contínuo. Organização eficiente, facilitando o nosso trabalho. E conservação ideal, reduzindo as perdas e atendendo às normas sanitárias. Em resumo, uma geladeira industrial, nesse caso, garante a eficiência, a segurança e qualidade na produção de salgados em uma larga escala,
Se estiver planejando expandir ou profissionalizar a profissão, é um investimento que se paga ao decorrer do tempo. Bom, a nossa próxima oportunidade de melhoria também foi a aquisição de uma panela mexedora para massas e uma fritadeira elétrica. Quais são as vantagens desses equipamentos na linha de produção? Agilidade e padronização, né? Vai fazer a mistura e a cozinha da massa de forma uniforme e rápida. Uma redução do esforço físico, né? Sempre salientando que a gente tem apenas um funcionário para o começo dessa empresa. Evita o trabalho manual, nesse caso, pesado, poupando tempo e energia. A gente consegue diminuir um pouco o tempo no processo. Uma maior produtividade, a gente consegue receber mais pedidos, então, com esse tempo que sobra, permitir fazer grandes quantidades com qualidade constante, o controle também total da temperatura, que evita que a massa queime ou fique mal cozida, e tem também as vantagens da fritadeira elétrica. No caso, qual que é? Uma fritura padronizada, mantém a temperatura constante e garante os salgados uniformes. Maior segurança, reduzindo o risco de acidentes com óleo quente, o menor consumo de óleo também, o que vai ter uma vantagem lucrativa. Algumas têm um sistema de fritagem economizando óleo, e temos também uma limpeza fácil, geralmente em partes removíveis e inoxidáveis. Em resumo, esses equipamentos eles aumentam a produtividade, eles padronizam a nossa qualidade e eles reduzem o esforço físico do colaborador, melhorando a segurança e a eficiência na produção desses salgados. E por fim, a nossa última oportunidade de melhoria, que foi a compra também, a aquisição de uma máquina de modelar salgados. Quais são as vantagens dessa máquina para modelar salgados? A alta produtividade, que ela modela centenas de unidades por hora, muito mais rápido que manualmente. A padronização, já que os salgados saíram todos do mesmo peso e tamanho. A redução da mão de obra, que vai poder diminuir a necessidade de mais funcionários na modelagem. A economia de ingredientes, uma porção igual e desperdício, e a versatilidade. Algumas máquinas podem fazer vários tipos de salgados. Olá, pessoal. Bom, eu vou explicar agora como que a aplicação do VCM do futuro transformou o processo da empresa Majunib. Aqui não mudou tanto, a gente continua com 6 processos ainda, 6 etapas. O que mudou foi que o tempo de mercado, que antes levava de 2 dias para ser entregue na casa, passou para 1 hora. E algumas explosões Kaizens, nós tivemos 4 explosões Kaizens, que foi tanto no processo de separação dos ingredientes, a outra foi entre modelagem de salgado e recheios, na fritura e no resfriamento. O lead time, que antes era de 2 dias, levou agora de 1 dia e 75 minutos, e o tempo de processamento total, que antes era de 10 horas, passou para 2 horas e 44 minutos. Bom, agora trazendo alguns resultados obtidos na empresa, após a gente colocar a implementação do VCM e algumas aquisições de alguns equipamentos, eles trouxeram bastante produtividade para a empresa e ela passará por algumas transformações. Trazendo um pouco a comparação, a separação dos ingredientes, trazendo um pouco da comparação dos processos, na separação dos ingredientes, antes que levava 40 minutos por lote, agora leva só apenas 6 minutos para fazer a separação. A mistura dos ingredientes, que levavam de 50 minutos por lote, agora passou por 3 minutos. E a modelagem de salgados, né, de recheio, que antes levava 1 hora para fazer isso, passou para ser por 20 minutos, através da aquisição que nós compramos a máquina. Bom, continuando ainda nos resultados, após a compra da panela, né, da fritadeira, antes que levava de 4 horas, porque era frita em uma panela normal, de casa, ela passou a ser frita tudo em 1 hora, muito mais rápido. O resfriamento, com a compra da geladeira, um tempo que levava de 4 horas numa geladeira comum, agora leva só apenas 5 minutos, um processamento bem rápido. E o momento da embalagem, que antes levava de 1 hora, isso passou a ser por 30 minutos. Então, com a aplicação do VCM, a implementação de melhorias estratégicas no processo produtivo, a Majunimi, né, a empresa, ela é uma empresa familiar e ela trouxe avanços significativos na sua eficiência operacional. Bom, e por fim, com algumas aquisições que nós tivemos,
e também com a implementação do sistema FIFO, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, trouxe bastante resultados na empresa e uma baita de uma organização, garantindo que os produtos seguissem uma ordem lógica e eficiente. E com o resultado, a empresa ela pôde observar com a redução de expressiva no tempo total na entrega, na produção, sendo apenas uma pessoa que faz todo o processo. Então, otimizou o tempo dessa pessoa. E essas ações reforçam realmente o compromisso que a empresa tem com a excelência e a tradição na satisfação do cliente e realmente consolidando ainda mais sua posição na referência de salgados na região de Sorocaba. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção. Olá! Vou iniciar a apresentação do projeto interdisciplinar 6, supervisionado pelo professor Gustavo. Este projeto refere-se ao Ateliê Mimos da Fran, que é uma papelaria criativa. E as integrantes do grupo são Franciele Moraes, Maria da Conceição, Karen Eduarda e Tatiane Leandra. Nós somos do sexto semestre de Logística da FATEC Sorocaba e vamos fazer uma análise do estado atual e proposta de melhorias. Como introdução, trouxemos quem nós somos. O Ateliê Mimos da Fran é uma microempresa artesanal focada em papelaria personalizada para eventos, como toppers de bolo, convite, lembrancinhas, artes gráficas. O atendimento ele é personalizado via redes sociais, ou seja, Instagram e WhatsApp. A produção ela é 100% manual, feita sobre encomenda. Mimos da Fran encerrou as atividades, mas ela serviu como base real para este projeto acadêmico de melhoria de processos. Descrição do projeto. Este projeto propõe o uso do mapeamento do fluxo de valor VSM como ferramenta para entender o fluxo produtivo do ateliê. Então, desde a compra do papel para lembrancinha ou do copo para recordação, da foto, até o produto final, com os enfeites, seja uma cesta ou convite pronto. Depois vamos identificar os desperdícios, gargalos e falhas de comunicação. Também vamos propor melhorias realistas para microempreendimentos personalizados e mostrar como o VSM pode ser aplicado em pequenos negócios artesanais. Ou seja, mostrar como também pequenos negócios podem ter gargalos e o uso do VSM pode ajudar nesse ponto, como propor algo mais eficiente. E através do entendimento do fluxo produtivo do ateliê, eliminar os desperdícios e gargalos para adquirir as melhorias personalizadas. Agora, iremos falar um pouco da análise do processo produtivo atual, né? Que seria sobre o nosso produto, o topper de bolo. Primeiro, seria o recebimento do pedido. O cliente entraria em contato através do WhatsApp, Instagram, né? Onde teria nossas publicações de redes sociais para que possa vir nos encontrar. Segundo, seria a criação da arte. Seria manualmente com revisões, mostrando as nossas ideias para o cliente conforme o pedido deles e o nosso retorno para eles do que conseguimos. Terceiro, seria a impressão, né, do material, o tipo de papel utilizado para fazer a dobradura. Quarta, seria a montagem artesanal. Quinta, seria a embalagem, né? E o sexto seria entrega via motoboy ou retirada, que o cliente iria vir diretamente aqui na loja, né, para pegar o seu pedido. Principais problemas: comunicação informal e desorganizada. O cliente entrava em contato, nós respondia a sua dúvida, não tinha mais um retorno do cliente.
Segundo, vinha o retrabalho constante na arte, né? O cliente dava um ok sobre o material, sobre a escolha. Quando começava o processo de produção, ele voltava atrás querendo mudar. Terceiro, seria a falta de padronização em materiais de embalagem, conforme muita impressão acontecendo, né? A impressora começava a dar erro e o nosso produto começava a sair com defeitos. Depois vinha os atrasos nas entregas. Tinha bastante entrega, né? Constante sobre aquele dia e o motoboy não conseguia dar conta, então ficava sempre a indesejar quando era para entregar no prazo com o cliente. E também a falta de controle de produto. Era uma demanda muito alta para aquela semana, para aquele dia de entrega. Agora iremos falar o que é mapeamento do fluxo de valor, VCM. É uma ferramenta ali que permite visualizar todas as etapas de um processo produtivo, do início ao fim. Também temos o identificar atividades que agregam ou não o valor do nosso produto, que seria mais oportunidade, né, de melhoria para a nossa empresa. Também tem localizar gargalos, desperdícios e oportunidades de melhoria, onde que acontece mais transtorno, né? Onde tem mais erro, que é mais parada sobre aquele processo daquela produção, sobre aquele específico produto. Também temos como propor, né, um estado futuro mais eficiente para que nossos clientes se sintam mais confortáveis em fazer o pedido com a gente, que venha recorrer para o nosso trabalho sobre nossa empresa. Nesse slide, iremos mostrar para vocês as informações do processo de montagem do nosso produto, desde quando chega o pedido até os clientes até a entrega. Iremos mostrar as etapas e o tempo estimado para o preparo do nosso produto. Primeiro seria o pedido, que levaria em cerca de 10 minutos e a comunicação seria falha, pois desde o pedido, desde que o cliente comece a fazer o pedido até chegar à empresa. Segundo seria a criação da arte, com as revisões constantes, levaria 30 minutos. Terceiro seria a impressão, levaria 20 minutos para estar imprimindo, e a qualidade do produto seria estável. A montagem levaria também 40 minutos, pois não teria o nosso checklist, sem checklist. As embalagens é sem padrão, pois ainda não estaríamos com uma embalagem correta para que possamos embalar o produto. A entrega seria variável, ou seja, entregamos o produto para o motorista e ele iria fazer a entrega para o cliente, mas durante o percurso sem rastreio nenhum, nem rota. Dessa forma, chegaria o produto ao cliente. Olá, meu nome é Franciele e eu vou dar continuidade na nossa apresentação. Bom, vou dar início detalhando o VSM do estado atual do processo de produção de um topper de bolo do nosso ateliê. Bom, ele irá ilustrar o fluxo operacional e como que ele se apresenta atualmente. Tudo começa com o recebimento do pedido, via WhatsApp ou redes sociais. Detalhar o pedido inicial com o cliente levava cerca de 30 minutos, mas muitas das vezes as informações vinham incompletas, causando retrabalho. Então, esses pedidos eles eram anotados manualmente em um caderno, que levava mais em torno de 30 minutos para toda a organização. Então, dessa forma, a juntaria e o recebimento total seria de 1 hora. Então, após essa anotação, os pedidos aguardavam 15 minutos para entrar na programação da produção e serem designados ao designer. Na criação da arte, levava aproximadamente 30 minutos, e após finalizada, esse arquivo digital esperava 2 minutos para ser organizado para a impressão. Quando ele chegava na impressão, demorava 20 minutos para ser finalizado, mas havia um problema comum, que era o desalinhamento das cores, então fazendo que os materiais impressos esperassem 15 minutos
antes da montagem artesanal, pois muitas das vezes precisava fazer a reimpressão. A montagem artesanal levava em cerca de 40 minutos e para essa etapa os materiais da embalagem precisavam estar disponíveis no setor, pois após a montagem o topper esperava 5 minutos antes da embalagem. A embalagem final levava 10 minutos para ser finalizada, e então o topper já embalado esperava 5 minutos antes da entrega ser organizada para ser entregue. Paralelamente, o reabastecimento de materiais no estoque era feito através de pedidos semanais aos fornecedores. Então, o tempo total, desde o recebimento do pedido até a preparação para a entrega, era de 3 horas e 22 minutos. Comunicação. A comunicação informal entre os clientes e a empresa gerava muitos problemas. A solução seria implementar um formulário online para coletar todas as informações necessárias de forma estruturada e completa desde o início. Retrabalho. O retrabalho era frequente devido à falta de padronização na criação da arte. A solução seria criar modelos e guias de estilo para garantir a consistência e reduzir erros. Produção desorganizada. A produção era desorganizada, levando às esperas desnecessárias. A solução seria implementar checklists detalhados para cada etapa do processo, garantindo que tudo seja feito corretamente e na ordem certa. Embalagem sem padrão. A embalagem não tinha um padrão definido, o que prejudicava a imagem da empresa. A solução seria criar uma identidade visual para a embalagem, tornando-a mais profissional e reconhecível. Entrega sem controle. As entregas não eram controladas, o que gerava atraso e insatisfações dos clientes. A solução seria utilizar uma planilha com prazos para monitorar cada entrega, garantir que os pedidos se cheguem no tempo certo. Esse VCM Futuro vai apresentar a nossa visão de uma maneira otimizada. O pedido do cliente seria detalhado diretamente em um formulário online, levando cerca de 5 minutos para que o cliente possa preencher, dessa maneira eliminando informações incompletas. Então, o pedido aguardaria apenas 2 minutos para ser automaticamente integrado à programação da produção digital. Na criação da arte, continuaria levando 30 minutos, finalizada, e o arquivo digital seria automaticamente enviado para a fila de impressão, esperando apenas 2 minutos. Na impressão, com a manutenção preventiva e padronização, levaria apenas 18 minutos, eliminando o problema de desalinhamento. Os materiais impressos esperariam 10 minutos antes da montagem artesanal. No caso da montagem artesanal, com a implementação de checklists detalhados, seria reduzida para 35 minutos. Então, a espera da embalagem seria apenas de 3 minutos, otimizando assim um fluxo contínuo para a embalagem. No caso também, a implementação de materiais e processos padronizados levariam 8 minutos apenas. Finalmente, o topper embalado esperaria 3 minutos para ser integrado ao sistema de entrega. No reabastecimento de materiais do estoque, seria otimizado com base na demanda just-in-time. Então, o tempo total de produção diminuiria de 3 horas e 22 minutos para apenas 1 hora e 56 minutos. Resultados obtidos: redução de desperdícios, menor retrabalho na criação das artes, uso mais eficiente de materiais, melhoria na comunicação com o cliente, formulário online, reduza falhas e informações incompletas, atendimento mais profissional, melhoria na experiência do cliente,
entrega dentro do prazo, embalagem com identidade visual, maior perspecção de qualidade, maior organização dos processos, padronização das etapas com checklist, controle mais eficiente dos pedidos e prazo, aumento da eficiência operacional, processo mais ágil e produtivo, redução do tempo total de produção, fluxo otimizado, agilizar a paisagem do trabalho, distribuir tarefas uniformes. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. Olá, meu nome é Giovana Ribeiro dos Santos e hoje estou aqui para apresentar, junto com os meus colegas Amabile Bueno e Renato Almeida, o nosso trabalho da disciplina de Projeto Interdisciplinar no 6º semestre do curso superior de Logística da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. O tema que iremos abordar é Projeto Lean e aplicação do VSM na pizzaria Pizza Pronta. Esse trabalho tem como principal objetivo explorar essa ferramenta tão importante no contexto da gestão de processos e da melhoria contínua. O VSM é uma metodologia bastante utilizada dentro da filosofia Lean, que busca aumentar a eficiência dos processos, reduzir desperdícios e entregar mais valor ao cliente final. Ao longo dessa apresentação, a gente vai explicar como o VSM funciona, os seus benefícios e suas aplicações práticas. Mas afinal, o que exatamente é o VSM? O VSM, que é o Value Stream Mapping, mapeamento dos fluxos de valor, é uma ferramenta visual que serve para mapear todos os passos de um processo, tanto os que agregam valor quanto os que não agregam. Ele surgiu dentro do sistema Toyota de produção e se espalhou pelo mundo por sua eficácia. Ele mostra todas as etapas necessárias para a entrega de um produto ou serviço, incluindo o fluxo de materiais e informações. Em geral, faz um mapa do estado atual e outro do estado do futuro, evidenciando as oportunidades de melhorias e otimizações necessárias. No VSM, utilizamos símbolos e fluxogramas para representar cada etapa do processo, desde a entrada da matéria-prima até a entrega do produto ou serviço final. Esse mapeamento permite visualizar o tempo que cada etapa leva, o tempo de espera, a movimentação de materiais e informações, além de tornar visível tudo o que ocorre por trás das cortinas da operação. O mais interessante é que o VSM não é usado apenas na indústria. Ele pode ser usado em hospitais, escritórios, empresas de tecnologia e até mesmo pequenos negócios, como o nosso exemplo da pizzaria. Nesse caso, poderíamos mapear o caminho do pedido do cliente, passando pela preparação da pizza, tempo de forno, embalagem e entrega, identificando onde há os atrasos e os desperdícios. Bom, chegando ao nosso quarto slide, agora falaremos sobre os principais benefícios que o VSM traz para uma organização. Ao adotar essa ferramenta, a empresa passa a ter uma visão macro dos seus processos, analisando de forma sistêmica cada atividade, cada tempo envolvido e os transportes ou movimentações necessárias. Com isso, é possível ver com mais clareza os pontos de melhoria, ou seja, aquelas etapas que poderiam ser otimizadas, automatizadas e ou até eliminadas, porque não agregam valor. Isso significa não apenas entregar mais valor ao cliente, mas também reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do produto final ou do serviço. Por exemplo, na pizzaria, que é o nosso caso, esse tipo de mapeamento pode ajudar a diminuir o tempo de preparo, evitar desperdício de ingredientes e organizar também melhor o fluxo de trabalho na cozinha. No fim, isso vai se refletir diretamente na satisfação do cliente e na lucratividade do negócio.
De forma mais clara, os pontos de melhoria que trarão mais valor ao cliente e eliminar os desperdícios que encarecem ou atrasam essa entrega do produto final. Sendo assim, uma companhia que faz uso do mapeamento de fluxo de valor consegue ter uma visão macro de seus processos, analisando sistemicamente as atividades, os tempos e os transportes dentro daquilo. Eu sou a Amabile e vou estar dando continuação à apresentação do nosso trabalho. Eu vou estar falando um pouco mais sobre a pizzaria, que é a Pizza Pronta. Ela está localizada na zona norte de Sorocaba, com endereço na Avenida Itavuvu, número 1308. Ela é uma empresa familiar que mantém sua tradição desde 1995, com qualidade até os dias de hoje. As massas elas são frescas e produzidas na própria pizzaria. Elas são assadas no forno a lenha, diferenciando o sabor dos ingredientes. E seu horário de funcionamento é de quarta a segunda, das 18 às 23 horas. Também estarei falando um pouco sobre o tempo de produção. O preparo da massa. Ele começa às 17 horas, com término às 18 horas. O recebimento do pedido é em torno de 4 minutos. Ele é feito via telefone, WhatsApp ou balcão. O atendente ele anota o pedido manualmente. A montagem da pizza leva em torno de 6 minutos para ingredientes montados conforme o pedido. O tempo no forno é em torno de 5 minutos, dependendo da temperatura do forno a lenha. O forno ele comporta 4 pizzas ao mesmo tempo. O tempo de embalagem leva em torno de 4 minutos e por dia são produzidas em torno de 100 pizzas. Também estarei falando um pouco sobre os problemas identificados. A espera para atender pedidos em horário de pico, a produção da massa sem planejamento, gerando atrasos, a falta de padronização na montagem e a falta de sistema integrado entre pedidos e produção. Eu também estarei falando agora um pouco sobre o mapa atual do VSM. Como pode ser verificado, do lado direito nós temos o balcão em rosa. O balcão ele é feito o recebimento dos pedidos, né? Onde é passado ali, recebido pelo atendimento, que é direcionado ao setor de preparação. E o setor de preparação ele fica na cozinha, que é ao lado direito ali em rosa. E dentro da cozinha funciona o processo da produção da pizza. Então, abaixo da cozinha nós temos o pizzaiolo, que ele faz o preparo das massas, é onde a massa é feita com um operador. E o seu tempo de ciclo é de 1 hora. E o tempo de troca é 10 minutos. Após é passado para a montagem da pizza, onde é feito por um operador. Seu tempo de ciclo é 6 minutos. E o tempo de troca é 2 minutos. Após é feito o cozimento, é feita a parte que assa o forno, e seu tempo de ciclo é 5 minutos e o tempo de troca é 1 minuto. Após é passado para a embalagem, e seu tempo de ciclo é 4 minutos e o tempo de troca é 2 minutos. Nesse processo nós temos alguns pontos que é feito a explosão do Kaizen, que é as simbologias em verde, que é o pedido manual, que é onde tem uma demora, a parte da montagem, a parte da fabricação da massa, que é pouco funcionário. Na montagem da pizza, um treinamento. No cozimento, a demora, né, no aquecimento do forno. E na embalagem, a falta de padronização. O lead time desse processo levou 91,66 minutos e o tempo de processamento 75 minutos. Tudo bom, pessoal? Me chamo Renato. Vou falar sobre oportunidades de melhorias, digitalização dos pedidos, uso de um sistema automatizado ou aplicativo próprio para reduzir erros e tempo de atendimento. Basicamente para maximizar o tempo e evitar perda de tempo no processo. Preparação antecipada da massa, aumentar a quantidade de funcionários para o preparo da massa.
com mais pessoas, o preparo da massa vai ser mais eficiente, mais rápido e mais conciso. Padronização do processo de montagem, com fichas técnicas para evitar retrabalho. Basicamente, nós viemos com essa ideia de ficha técnica para que o funcionário tenha uma noção de passo a passo todos os processos dentro da montagem da pizza, para evitar qualquer tipo de problema ou retrabalho que venha a seguir com o processo. Integração do sistema de pedidos com produção, elimina duplicidade de trabalho. Basicamente isso. Treinamento da equipe, para ganho de eficiência e menor variabilidade do processo. Com uma equipe bem treinada, uma tropa bem eficiente, nós conseguimos reduzir muitos erros e conseguimos, como pode dizer, melhorar os processos muito melhor, porque uma pessoa que não é treinada aqui tipo de trabalho pode ter algum problema de retrabalho, ou que tenha muitos problemas para manter a constância dentro do processo de trabalho. Porque tem dias que a pizza ela pode ser muito mais corrido, pode ter muito mais possibilidade de negócio e tenha muitos problemas operacionais dentro do processo. A pessoa tem que ter bastante flexibilidade, muita força de vontade para trabalhar nesse ramo e que ela consiga fazer tudo perfeitamente. Basicamente isso. Agora eu vou falar sobre o VSM Futuro. Basicamente, aqui é a parte onde o nosso trabalho ele chega na parte do Kaizen, que aparece pedido digital, que está interligado entre o balcão e atendimento de pedidos para facilidade de processo, assim minimizando o tempo. Embalagem com etiquetagem padrão para facilitar a identificação de pedido e pessoal, para facilidade de locomoção dentro do estabelecimento. Aquecimento antes de abrir, para manter uma velocidade bem mais constante na hora de produção, assim fazendo com que todos os tipos de processos sejam muito mais rápido, porque com o forno sempre quente, as pizzas serão mais rápidas produzidas. Agora, montagem padronizada na parte de montagem de pizza. Manter um padrão de pizza sempre para que todos possam saber como funciona o processo, como funciona a produção em si. E contratação de funcionário. Aqui, basicamente, contratou mais um funcionário e isso elevou bem mais o lead time, que é 44,72. E o tempo de processamento foi para 37 minutos, basicamente. Teve uma melhora constante. E agora vamos para resultados obtidos. Redução de lead time de 91,66 minutos para 44,32 minutos. Redução de tempo de processamento de 75 minutos para 37 minutos. Diminuição dos erros de pedidos em 80%. Aumento da capacidade de atendimento em 25%. E maior satisfação dos clientes e fidelização. Basicamente, esses são os resultados. E obrigado. Finalizamos a apresentação. Bom, nós somos o grupo 4. Esse grupo é composto por mim, Gabriel, pelo Marcos, pelo Everton e pelo Vitor Hugo. Nosso projeto de melhoria na empresa Tecmove. A Tecmove é uma montadora de bicicletas inovadora. Ela vem com o foco principal de se dedicar à mobilidade sustentável e busca sempre aprimorar os processos, se alinhando às boas práticas empresariais, mas também acompanhando as tecnologias e as novas técnicas que vão surgindo, visando sempre eficiência operacional e qualidade. Bom, aqui no próximo slide a gente vai apresentar mais ou menos a linha do tempo da Tecmove, desde a sua fundação até como ela está hoje em dia. Bom, no ano de 2018 a Tecmove é fundada. Ela ingressa no mercado local e começa a se desenvolver ali, ainda pequena, no caso na cidade de Sorocaba. Já em 2019, o ano seguinte, ela passa por uma expansão, ou seja, as operações começam a girar mais. Então a montadora se estabelece na cidade de Sorocaba e começa a abrir mais pontos de atendimento na mesma cidade, Sorocaba. 2020, aqui já começa um planejamento de expansão de fato, ou seja, começar a organizar todas essas operações para que no futuro elas possam se desenvolver ainda mais. Porém, no ano de 2020, na realidade no final de 2019, se inicia a pandemia,
uma tragédia global praticamente, que travou todas as operações. Porém, essa tragédia não parou o planejamento da empresa, que ainda assim via com bons olhos um futuro, né, no horizonte. Então, em 2022, ano que a pandemia oficialmente encerra, a Tecmove volta para o mercado. Então, como teve esse período de recessão, foi desenvolvido um grande planejamento focado sempre em novos produtos e na melhoria contínua. Já 2025, que é o estado atual, a Tecmove é uma empresa estabelecida no mercado e principalmente na cidade de Sorocaba, com aqueles pontos de atendimento a mais. Porém agora, visando expansão, ela visa conseguir abrir novos pontos de atendimento e ganhar espaço na cidade de São Paulo. Aqui, para conhecer mais a fundo a empresa, nós temos a missão, visão e valores. Missão: fornecer soluções inovadoras de mobilidade sustentável por meio de bicicletas de alta qualidade, com foco em agilidade, conforto e respeito ao meio ambiente. Já na visão, ser referência nacional na fabricação de bicicletas sustentáveis e inteligentes até 2030. E como valores, sustentabilidade, inovação, qualidade, ética e valorização do capital humano, sempre colocando os colaboradores, que são aqueles que desenvolvem de fato as técnicas, em primeiro lugar. Estrutura operacional da Tecmove. A Tecmove opera em uma área de 2.400 metros quadrados, distribuída entre setores essenciais para a produção e a gestão. Recebimento e almoxarifado, responsável pela entrada e administração da matéria-prima. Setor de testes de qualidade, para a manutenção de produtos padronizados, seguros e no padrão de qualidade. Engenharia e P&D, onde são desenvolvidas e atualizados os modelos de bicicletas fornecidos. Linha de montagem modular, onde as peças recebidas e mantidas pelo almoxarifado são montadas e embaladas. Escritório administrativo, responsável pela parte administrativa, direção e vendas da empresa. A aplicação do Lean Manufacturing, que em português significa manufatura enxuta. A filosofia de gestão para a eliminação de desperdícios e melhoria contínua dos processos. Eliminação de desperdícios, com foco em identificar e eliminar atividades que não agregam valor ao produto ou cliente, que acabam atrapalhando a produção e, consequentemente, a empresa. Melhoria contínua. Implementação de ciclos Kaizen para otimização constante dos processos e aumento da eficiência operacional. Engajamento da equipe. Participação ativa dos colaboradores para promover soluções práticas e sustentáveis, assim cada vez mais sendo inseridos nos processos. Agora vamos falar do mapeamento do fluxo de valor, ou seja, VSM, do estado atual. O expediente operacional são realizados em 2 turnos de 8 horas por dia, totalizando 16 horas de carga horária diária. São realizados 2 pausas de 10 minutos por turno como intervalos e a frequência de trabalho são 22 dias úteis no mês. O fornecimento de componentes é realizado por indústrias nacionais e internacionais de peças para bicicletas. Distribuidores locais de quadro, roda, guidão, pedais, etc. também fazem parte do quadro de fornecedores. E o volume médio mensal recebido são 400 unidades de quadros, par de rodas, kits de transmissão, guidões, kits de freio, selins e pedais, além de outros componentes e insumos diversos que são utilizados no processo produtivo, como cabos, parafusos, acessórios, etc. E o processo de produção atualmente é realizado através do recebimento com conferência de peças, separação no almoxarifado, montagem estrutural do garfo quadro de direção, a instalação do sistema de transmissão, montagem das rodas, montagem dos freios e ajustes, montagem do guidão e do selim e testes e ajustes finais de qualidade. O tempo total estimado
O tempo de processamento total, a soma dos tempos produtivos, é 4 horas e 50 minutos. O tempo de espera entre o estoque e movimentação é de 116 horas, cerca de 4,8 dias úteis, e o lead time total são 5 dias úteis. O tempo de processamento são 245 minutos e o takt time são 52,8 minutos por unidade. Agora a gente está aqui no quadro, né, e mostra muito claramente como que é o VSM atual. Primeiro o cliente coloca o pedido de cliente, o PCP recebe essa informação e faz a programação semanal para os setores, cada parte do nosso processo produtivo, né? E com isso também, simultaneamente, ela dispara o pedido para o setor de compras realizar a compra das peças e insumos para os fornecedores. Esses materiais e componentes são entregues com um lead time de 7 dias, chegando para o almoxarifado, que tem um excesso de estoque atualmente. O almoxarifado libera essas peças num período de 1 hora por lote, libera 20 unidades. A montagem estrutural é realizada em 40 minutos e ela passa essas 20 unidades montadas para a instalação de transmissão. A instalação de transmissão demora, por sua vez, 45 minutos e, posteriormente, passa essas 20 unidades para a montagem de rodas, que é realizada em 35 minutos, que passa, novamente, no processo produtivo, para a instalação de freios, guidão, selim e os ajustes finais. E, por último, é realizado o teste de qualidade e, após a aprovação, é liberada para o cliente. As oportunidades de melhoria com o Kaizen. Rebalanceamento da linha. Reorganizar tarefas para equalizar a carga de trabalho e eliminar gargalos, definindo funções a cada membro sem sobrecarregar somente um. Redução de estoques com o Kanban. Implementar sistema puxado para otimizar controle e minimizar insumos parados de produção. A integração dos setores. Promover comunicação e fluxo contínuo entre as áreas para aumentar a agilidade dos processos. Padronização e treinamento. Definir padrões operacionais e capacitar a equipe para a execução uniforme e qualificada de todos os procedimentos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o mapeamento do fluxo de valor VSM do estado futuro. Primeiramente, o expediente operacional ele foi mantido, com um turno de trabalho de 2 turnos de 8 horas por dia, carga horária diária de 16 horas por dia, intervalo 2 pausas de 10 minutos por turno e a frequência de trabalho de 22 dias úteis no mês. Fornecimento de componentes. Os fornecedores eles foram mantidos, com contratos de entrega programada, sistema de abastecimento, previsão de 2 semanas via Mercury Run, redução de estoque de segurança de 5 dias para 1 dia, o recebimento automatizado com conferência por código de barras, tempo de recebimento reduzido para 45 minutos o lote, volume médio mensal recebido seria de 300 unidades de quadros, par de rodas, guidões, selins, pedais e 600 unidades de kits de transmissão e kits de freios, e outros componentes diversos como cabos, parafusos, acessórios, etc. Agora partimos para um novo fluxo produtivo otimizado, o recebimento e conferência automatizada, a separação e abastecimento via kits, montagem estrutural, direção e garfo, montagem de transmissão em pé de vela, montagem de rodas e freios, guidão, selim, detalhes finais e também o teste de qualidade integrado. E também temos os tempos totais estimados para o futuro, um lead time de 2,5 dias, tempo de processamento de 172 minutos e um takt time de 35,2 minutos por unidade. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o mapa de VSM do estado futuro. Tudo começa com um cliente que realiza seus pedidos conforme a necessidade. Esses pedidos eles são processados e enviados ao setor do PCP, responsável pelo planejamento e controle da produção. O PCP ele realiza o planejamento quinzenal da demanda com base nos dados dos pedidos dos clientes. Em seguida, os pedidos de materiais são enviados aos fornecedores, que operam através de um sistema Mercury Run, com lead time de entrega de 1 dia. Em paralelo, o PCP também elabora uma programação semanal de materiais, organizando o abastecimento para o processo produtivo. Esses materiais eles são direcionados para o Heijunka Box, que organiza e nivela a produção. A Heijunka é uma técnica de nivelamento de produção usada para balancear os tipos e quantidades de produtos ao longo do tempo. A partir daí, é gerada uma ordem de produção que segue para a separação no almoxarifado.
A empresa ela opera com uma disponibilidade de 100% e o tempo disponível diário de 57.600 segundos. Cada processo conta com uma inspeção de qualidade de 10 minutos, garantindo o controle contínuo. Foi implementado o sistema puxado, o Pulse System, com o uso de supermercados entre os processos. O sistema ele é coordenado por cartões Kanban, que sinalizam quando deve ocorrer a produção ou a retirada dos materiais. Agora eu vou falar um pouco sobre o fluxo de processos e os tempos de ciclos. Na separação do almoxarifado, tem um TC de 45 minutos por lote, que gera a ordem de produção para a montagem estrutural. Em seguida, o TC da montagem estrutural é de 32 minutos, que ao finalizar o lote de 30 unidades, emite um Kanban de ordem de produção para o supermercado da próxima etapa, que é a instalação de transmissão, que tem um TC de 32 minutos por lote, que gera um Kanban de retirada para a montagem das sodas, que tem um TC de 27 minutos por lote, que após a finalização gera o Kanban de ordem de produção para o supermercado de freios, guidão e selim, que tem um TC de 42 minutos por lote e emite o Kanban de produção para o supermercado de testes finais. Após o processo e ajustes finais, o produto ele segue para os testes finais de qualidade e, concluído esse processo, as bicicletas elas são entregues aos clientes finais. Então, alguns indicadores de performance: o tempo total de produção é de 2,5 dias, reduzindo assim 50% do VSM atual. O tempo total de processo, que é o lead time, dura cerca de 133 minutos, e o takt time de 35,2 minutos. E quais seriam os resultados esperados? Primeiro, a maior produtividade, o aumento na produção sem elevar os custos operacionais. Segundo, a redução de custos, menor desperdício e menor alocação dos recursos financeiros. Agilidade na entrega, a redução do lead time contribui para melhor atendimento ao cliente e alinhamento com o Lean, processos sustentáveis e culturalmente incorporados na empresa. E abaixo temos uma tabela com a descrição de como era e como ficou a TechMove depois da implementação do VSM. Primeiramente, lead time em dias. Era de 5, hoje ficou como 2,5, uma evolução de 50%. O tempo de ciclo em minutos, que era 245 e que ficou com 173, uma evolução de 30%. Quantidade de operadores, antes trabalhávamos com 6, hoje dobramos com 12. A entrega do fornecedor, o lead time no caso, que era 7, ficou como 1. E o processo produtivo, que antes usávamos o processo empurrado, hoje usamos o processo puxado. Muito obrigado pela atenção e TechMove, mobilidade que transforma caminhos.